Pessoal, o mandato de Nicolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação está chegando ao fim. A princípio, ele entrega aí esse cargo de presidente em 31 de janeiro de 2025. Caso ocorra alguma mudança, eu vou trazer informação para vocês. O fato é que o Nicolas passou algum perrengue na Comissão de Educação. A esquerda tentou tumultuar por diversas vezes. E mesmo assim, Nicolas Ferreira foi assim, excelente, com vários projetos de lei, várias medidas ali que passaram por ali que tiveram sim um cuidado muito especial dado por ele. A gente vai ver alguns momentos aí que a esquerda tentou tumultuar, bagunçar o ambiente. E o Nicolas estava ali para, de alguma forma ou outra, colocar tudo no rumo mais uma vez. Sem enrolação nenhuma, eu já vou jogar para a tela para vocês aqui então alguns desses momentos. Não esquece, compartilha muito, deixa o like aqui embaixo, te inscreve no canal que é importante demais. Olha, é uma batalha lutar contra essa extrema esquerda. Vejam só. A Vossa Excelência acredita que não seja a relevância, é subjetiva. Portanto, eu interfiro a sua questão de ordem e passo para o próximo tempo de liderança, que é da deputada... O senhor indefere ou defere? Eu indefiro. Ah, pois não. Recorrerei, não é? Com toda... Pode deixar. Por gentileza, pode recorrer, deputada Alice Portugal. O meu nome, só para registrar. Não, eu citei diversos... Não, uma moção que nós aprovamos com relações internacionais. Tudo bem, tá, eu não lhe considerei porque eu não citei de uma forma pejorativa, eu somente citei fatos. Ok, está registrado. Olha no Aurélio que é relevância, gente. Pra quem? O tempo de liderança agora é com a... Aprovamos com relações internacionais. Tudo bem, tá, eu não lhe considerei porque eu não citei de uma forma pejorativa, eu somente citei fatos. Ok, está registrado. Olha no Aurélio que é relevância, gente. Pra quem? O tempo de liderança agora é com a palavra... Pra quem? Eles tentam tumultuar e fica na cara ali. Em geral, nós não nos opomos à realização de audiência pública, desde que a justificativa seja razoável e não um amontoado de fake news, de mentira, de ideologia da extrema-direita que reforça uma ideia anti-educação, como é o caso do requerimento 14. Fazem uma negociação, vêm aqui para a comissão, querem enrolar de novo e estão dando risada agora. Estão dando risada aqui porque o objetivo está sendo alcançado. A esquerda sempre, de forma hipócrita, mentirosa, desonesta, sempre fazendo isso, atrapalhando o progresso do Brasil. Vamos lá para a discussão, a gente vota e se vocês tiverem voto, vocês levam e acabou. Mas não, é sempre na enrolação, sempre na mentira descarada. Né? Então vamos lá, vamos pra pauta, vamos discutir, vamos votar e deixa de ser mentiroso. Presidente Nicolas. Excelência, para concluir, queria 30 segundos, porque foi interrompida, embora não tenha interrompido. Conclua, deputado. Só dizer que, sim, quem tenta roubar joias, quem se apropria indevidamente de presente ao Estado brasileiro é ladrão, além de, claro, amigo de miliciano. Tá bom, Fernando Melchiona, antes que eu passe a palavra para os demais líderes, eu gostaria de dizer o seguinte, anteriormente aqui foi me exigido, né, uma posição não de debatedor, Bia Kicis, e eu inclusive solicitei isso, não me coloquem no debate, porque afinal de contas eu sou presidente, é isso que vocês me pedem, não é isso mesmo? Mas já são 2 sessões, deputado Fernando Melchiona, que é me questionado a capacidade, ou é me questionado a competência, ou é me questionado a relevância, a pauta que está aqui na presidência, mas assim, e dizendo que é lamentável estar aqui, mas assim, se toda semana você ficar expressando seus sentimentos de estar lamentando eu aqui, só vai mudar absolutamente nada. Eu vou continuar, então assim, assim, você pode continuar dizendo que lamenta, não tem problema, talvez não sei o que a senhora deseja, mas lamento por lamento, de fato eu vou continuar aqui, então assim, é desnecessário. Eu gostaria de passar a palavra para... O desejo, presidente. Não vou. O senhor não vai sair pra frente, nós vamos votar. Nós vamos, pode aumentar o tanto que quiser. Eu gostaria de passar a palavra para... O desejo, presidente. Não vou. O senhor não vai sair pra frente, o senhor capitão, nós vamos votar. Nós vamos, pode aumentar o tanto que quiser. Respeita o presidente, bota o microfone, presidente. O senhor presidente, não é comentarista da intervenção. Eu vou colocar em votação, E nem comentarista aqui. Se o senhor colocar... Aliás, o mesmo que homenageou o voto. Deputado, me perdoa. Tem que ter um saco. Nazistas na época da Segunda Guerra Em Mundial. votação. Senhor presidente, eu quero colocar o direito para gente falar. Por quê? Porque se o senhor colocar agora em votação, eles sairão daqui. E nós tivemos que ouvi-los e eles não nos ouvirão depois dessa votação. Posições legislativas não consta o tipo moção. Então eu gostaria que fosse esclarecido e na medida que exista, que artigo, não é, onde consta o tipo moção como proposição legislativa. Deputado Alice Portugal, eu já respondi essa moção de repúdio. Eu já respondi isso anteriormente, mas eu quero mais uma vez aqui desnudar uma questão.
Se não pode ser feito moção de repúdio, a Jandira Fegali, por exemplo, que fez uma moção de repúdio, inclusive do seu partido, isso não é utilizado para o lado da esquerda. Eu estou requerindo informação regimental. A informação regimental Se houve precedente de uma forma ou de outra, eu não estou levando em consideração. Mas isso precisa ser levado em consideração. Mas então, a partir de hoje, não será feita mais nenhuma moção de repúdio. Se Vossa Excelência... A pergunta, só um minutinho, deputado, eu preciso falar. Com base no regimento. A partir de hoje, então, nenhuma moção de repúdio será feita pela esquerda nesta casa. A partir da esquerda, não. Eu sou deputada. Exato, e nós também somos. Estou perguntando regimentalmente. Eu estou te respondendo. A Vossa Excelência... Quem tem medo, às vezes, da prisão e da ameaça é aquele que foge para a Embaixada da Hungria. Ou outros que têm também, com o setor de transporte. Eu vou pedir a Vossa Excelência também uma questão de ordem. Já não é a primeira vez que estas pessoas aqui fazem vai e não são deputados. Podem vaiar, para que a gente identifique, e continuam fazendo a mesma coisa. Se isso faz parte da presidência de Vossa Excelência, nós não vamos ter uma comissão de educação que funcione. Será tapa na mesa, vaias, é isso a comissão de educação? É assim que fazem, é assim que eles justificam, então justificam sempre. Agora, tem razão o professor, porque a comissão não pode ser também, com Vossa Excelência presidente. Para concluir, deputado. Vou concluir. Também não pode ser uma sequência de comentários da presidência. A presidência preside. Ela não faz observações sobre cada fala, senão nós não temos um processo democrático. Eu não faço sobre cada fala, deputado. Faz tempo, quase inclusive, todas. já exauriu. Por exemplo, agora, você não me deixou nem concluir. O senhor terminou o seu tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo, é assim? Acabou. E agora você vai fazer um comentário. Não é assim, deputado Rogério. Eu concedi 2 minutos para a deputada Alice, deixei ela mais de 1 minuto falar. Ou seja, a deputada comeu o seu tempo. Eu deixei mais 1 minuto, o senhor, 1 minuto e meio, o senhor falou. Nós vamos agora para a votação. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam. Ok, pode orientar. Quem vai orientar pela federação? Votação. 1 minuto para poder orientar a deputada Alice Portugal. Está aprovado, Vossa Excelência não teve argumentos, que moção é um instrumento propositivo que não existe no regimento. E para o bom funcionamento dessa comissão, não vai se aderir à moção de uma parte e aderir à moção da outra parte. É fundamental que possamos pacificar a comissão e seguir com a análise de projetos, requerimentos, etc. Vocês perderam. O Lula é o presidente, vocês perderam. Enfia a viola no saco. Chega de trazer, inclusive, um estrangeiro de extrema direita para falar sobre o STF, para falar sobre a democracia brasileira, quando o Trump, a qual ele é subordinado, invadiu o Capitólio. Não queria dar posse ao presidente eleito Biden. Essa gente. Não. Aqui vocês vão respeitar a democracia. E o que foi feito lá em Fortaleza foi também o seguinte. O parlamentar apoiou explicitamente o golpe de 8 de 1. E mais do que isso, ele postou a favor do golpe, da depredação, do vandalismo e está sendo processado por isso no Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, quando quiserem debater ditadura militar, renuncia a Brilhante Ustra, essa turma. Não vem falar em democracia aqui para mim, não. Tá? Teve 21 anos de trevas, de anos de chumbo, e vocês nem passaram pela ditadura. E você está aqui também, porque você é deputado eleito. Eu fui condenado a 3 anos de prisão na ditadura por defender liberdade para organizar partidos políticos. O senhor não estaria aqui se eu não tivesse lutado antes. Se dependesse do Bolsonaro, você não seria deputado. Não defendendo guerrilheiro, estou defendendo a democracia e paguei por isso, inclusive com meus diplomas de engenheiro e de professor, que eu fui 10 anos impedido de exercer. Porque eu lutei contra esses sequazes, esses bandidos, esses generais que agora queriam dar o golpe de Estado. Inclusive o Coronel Cid e o chefe deles, chama Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro não for punido, nós vamos continuar aqui no Brasil tendo tentativas de golpe. Os generais Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, Garnier, eles têm que ir para a cadeia, que é o lugar deles. Quem atenta contra a democracia, contra o Estado de Direito, vocês defenderem aqui o vandalismo, a tentativa de golpe, apenas eu peço o seguinte, é que os grandes têm que ser primeiro. Primeiro Bolsonaro.
O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato e como a esquerda, ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive no mês retrasado e semana passada com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF, ela tem um filho autista. Essa pessoa ela foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos que foram os mentores aí do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos e logo após o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para educação, para hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, ateou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, isso está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade e, inclusive, a ampla defesa, o direito de você, de fato, se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. Os trabalhadores e das trabalhadoras fora da universidade. Não só não se choca, como reproduz mentira, fake news, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar, não pode não ir na tribuna desrespeitar as mulheres brasileiras usando uma peruca no Dia da Mulher para desrespeitar as mulheres trans. É transfobia. E o Nicolas deveria ter sido caçado por isso. Não pode não fazer apologia, agressão e assassinato da comunidade LGBTQIA+. Não pode não usar o microfone para mentir sobre aqueles que mais combatem a fome e a miséria, como o padre Júlio Lancelotti. Enquanto vocês estavam fazendo ato golpista e o povo morria na pandemia, o padre Júlio Lancelotti estava levando alimento no meio da pandemia para salvar vidas, enquanto o teu presidente estava lá, lamentavelmente, matando a população brasileira. Não pode não desrespeitar uma universidade como a FURG. Eu tenho uma nota da reitoria, do professor Danilo, do professor Renato, respaldando a performance artística realizada pelos estudantes de artes visuais e não aceitando a criminalização. Eu vou pedir para ser incluído nessa tentativa estapafúrdia de criminalizar a universidade. Sinceramente, a PGR tem que estar preocupada em prender golpista e não criminalizar as universidades brasileiras. Deputada Fernanda Melchiona, o que eu quero dizer e responder a Vossa Excelência é o seguinte: a condição de colocar criminosos, que seja, é engraçado, porque querem colocar, dizem que não tem espaço, sabe, para pessoas, delinquentes menores de idade, por exemplo, que matam, que roubam, estupram, porque as celas estão lotadas. Mas há espaço para um deputado que exerce o seu direito, artigo 53 da Constituição, de imunidade parlamentar. Ou seja, eu quero deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns. Quero passar a palavra. Tá aí, pessoal, alguns dos momentos, assim, polêmicos e que eu vou dizer pra vocês, tá? O Nicolas Ferreira, olha, se segurou em alguns momentos, ele teve que ter muita paciência e habilidade pra conseguir levar essa comissão, que a gente pôde ver que em vários momentos a esquerda, olha, eles insistiam, aquela velha hipocrisia do pode acontecer com eles, mas a direita não pode.
E, sabe, vocês viram aí durante o vídeo, é incrível como a hipocrisia impera. Bom, não se esqueçam, pessoal, é alguns dos momentos. Se vocês querem mais momentos que aconteceram, deixa o like e comenta pra mim nesse vídeo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.